São 8 horas e 10 minutinhos. Vamos registrar aqui então algumas participações. A Lília manda um bom dia aqui para o James também. Ela fala o seguinte: o Brasil é persona não grata em no mínimo 4 países, segundo a opinião da Lília aqui. Temos também várias participações aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu só abrir aqui. O Francisco Donizete pergunta o seguinte: Atlético perdeu de novo. Será que foi causa do juiz? Será que foi por causa do juiz? Ah, será, hein? Pois é, temos também a participação do Walter Manuel. Ele fala aqui assim: bom dia, quero tirar uma dúvida. Tem 50 anos que escuto essa fala. Vamos acabar com a pobreza. Mas o governo trabalha para acabar ou manter o pobre mais pobre? Segundo a opinião do Walter Manuel aqui. Temos também aqui o Cássio, sempre participando com a gente aqui. Ele fala o seguinte aqui, doutor Danúbio. Bom dia, doutor Danúbio. Está equivocado em afirmar que os militares tiveram aumento salarial mesmo com alteração na Previdência Social. Segundo o que o Cássio manda aqui pra gente. Vamos seguindo então, 8 horas e 11 minutinhos. E agora vamos aqui para as notícias internacionais, porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira que seria um grande erro o presidente Lula se encontrar pessoalmente com o líder russo Vladimir Putin durante a realização da Cúpula dos BRICS, que vai acontecer em Kazan, na Rússia, em outubro. Zelensky diz que é preciso isolar Putin politicamente. O presidente ucraniano aproveitou a deixa para fazer um convite público para Lula participar pessoalmente da chamada Cúpula da Paz na Suíça nos dias 15 e 16 de junho. Dezenas de presidentes estão sendo convidados para participar do encontro promovido pela Ucrânia e seus aliados para discutir fórmulas para a paz e o fim da guerra no leste europeu. Mas Zelensky também disse que gostaria de ver o presidente brasileiro na Ucrânia. O Itamaraty informou que qualquer convite para a participação do presidente Lula na Cúpula da Paz será considerado como sempre acontece com pedidos similares. O Ministério também afirmou que ainda não foi definido se o presidente irá a Kazan para a Cúpula dos BRICS, mas lembra que todos os presidentes brasileiros costumam participar do evento, já que o país é um dos membros fundadores do grupo. A entrevista de Zelensky foi concedida a um pequeno grupo de jornalistas brasileiros no Palácio Presidencial, no centro de Kiev. O líder ucraniano afirmou que as relações com o presidente Lula melhoraram muito desde que os dois se encontraram em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU. James Vasconcelos, Volodymyr Zelensky não vê com bons olhos aí essa aproximação de Lula com o presidente russo. Como é que você vê isso? Não, agora vamos aqui falar de relações internacionais e econômicas, né? O presidente da República, independente que seja qualquer um, esse que está aí, precisa ter relações, né, com os países, principalmente por acordos comerciais. Então, esse relacionamento entre Lula e também o governo ucraniano, isso melhorou muito, né? Já teve alguns problemas. O presidente atual já colocou o Brasil em maus lençóis, né, tentando resolver, principalmente aqui, vocês lembram, ano passado, que Lula disse que resolveria com uma cervejinha, com aquelas articulações sarcásticas e imorais que esse governo brincou com a morte de muita gente. Aí é o governo do amor. E quando o presidente da República fala isso, fala que vai resolver uma guerra, onde uma guerra não é bom para nenhum país, principalmente pelas vidas que estão ali sendo ceifadas. Isso é o principal, porque alguns editoriais, primeira coisa que falam são os acordos comerciais que começam a acabar com a guerra no mundo inteiro. Agora, o principal são as vidas que estavam ali e que o presidente brasileiro brincou com essas vidas, falando que ia resolver tomando uma cerveja. Agora, essa relação entre os países, Rússia, principalmente com outros países, que o Brasil tem acordos comerciais importantes para a nossa economia, ela, de fato, precisa ser continuada, ter relações, continuar conversando, dialogando com aquele país. Agora, o presidente não pode, né, como fez algumas vezes, né, ter um relacionamento mais forte e puxar por um lado, principalmente nesse momento. Agora, tem que ver a realidade e seguir, principalmente o que o governo russo estava fazendo com a Ucrânia, que isso é um estado de calamidade.
Doutor Danúbio Remy, por que será que essa aproximação entre o presidente Lula e o presidente da Rússia preocupa tanto o Vladimir Zelensky? Pela força internacional da formação de opinião, inclusive, nós vimos aí em relação à Palestina, como o presidente Lula segurou muitas situações em relação à guerra de Israel e Palestina, pela projeção que hoje nós estamos tendo no Brasil no campo internacional. Mas não é uma aproximação, é uma manutenção, é muito importante. É que a gente precisa separar o campo comercial do campo político-militar. Então, a Rússia é o país que mais fornece agrotóxicos para o Brasil. Sem agrotóxicos específicos que nós temos, a gente não consegue manter a produção, que vai começar com a safra lá para o mês de agosto, de outubro. Então, você não manter essas relações comerciais por causa de questões internas locais, seria uma discrepância muito forte. O Brasil mantém a sua independência, sua harmonia e sua opinião contra a guerra Rússia e Ucrânia, porém mantém a sua relação comercial. Então, na verdade, é o bater e assoprar da política internacional brasileira, que eu não vejo ela como errada, né? Aquilo que foi interessante e importante para o Brasil, ele deve conversar com todas as forças políticas, independentemente da guerra que está acontecendo lá. Eu vejo como bastante positiva. E a preocupação do Zelensky é porque cada vez mais ele vem perdendo força no campo político internacional. Entrar com a guerra contra Israel, entrar com a guerra contra a Rússia não é para qualquer um. E esses pequenos heróis que o Brasil cria de vez em quando é que devem ser limitados. São 8h17. Vamos registrar mais algumas participações aqui. Temos a Keila Oliveira, que diz o seguinte: 17 anos de cadeia é pouco para quem tentou golpe. Liberdade de expressão não é liberdade de falar mentiras, não. O Wellington Formati diz: o inelegível era persona não grata em todos os países, exceto Hungria e Arábia Saudita. Temos o Gilmar Alves Costa: acreditar em golpe de Estado por pessoas que não tinham um estilingue nas mãos, tinha Bíblia, garrafinha de água mineral, pipoca, algodão doce e até mendigo. Segundo a opinião aqui do Gilmar. Pessoal, obrigado pela participação. Muitas mensagens chegando aqui. A gente vai tentando lê-las até o finalzinho desta edição.